Voltamos para mais uma aula aí do ZPI, para mais um assunto sobre segurança do trabalho aqui do nosso curso de segurança do trabalho. E hoje a gente vai falar especificamente sobre dois programas legais. O PPRA, que vai mudar de nome, e o PCMSO, certo? Meu Deus do céu, mais siglas para minha cabeça. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pensar assim? Vamos lá, a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? O PPRA, o que é isso? O extinto PPRA, que agora está mudando de nome, tá bom? PPRA significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa, basicamente, ele faz um levantamento de riscos da empresa. De que tipo de riscos? Antigamente eram os riscos ambientais, então eram riscos físicos, químicos e biológicos, tá? Então, o engenheiro de segurança ou técnico de segurança fazia todo um levantamento acerca dos riscos existentes nos ambientes de trabalho de uma determinada empresa, dividia por setor, fazia as avaliações quantitativas e qualitativas e aí depois fazia as implementações de controle e a partir dessas avaliações, tá bom? Então, basicamente o PPRA ele era baseado em 4 princípios: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, inicialmente se antecipava-se os riscos, certo? Você tinha a antecipação do risco. O que seria isso? Seria você pensar antes, né? Se antecipar à existência do risco. Certo? Depois, se reconheciam os riscos, ou seja, se fazia um levantamento de riscos, tá? Depois desse levantamento de riscos, ou seja, esse reconhecimento de onde estariam esses riscos, como seriam esses riscos, tá? Em cada setor da empresa, em cada tipo de atividade da empresa, tá? Depois desse reconhecimento, se passava para as avaliações. Essas avaliações elas seriam quantitativas ou qualitativas, de acordo com o que a gente viu no vídeo anterior, tá bom? Então essas avaliações nos davam a noção, certo? De como seriam esses ambientes, né? Como estariam os limites de tolerância, se estava sendo ultrapassado, se não estava, se a gente já estava trabalhando nos níveis de ação, certo? E a partir dessas avaliações se fazia o controle, né? De novo, antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, tá? Então, o controle, o que seriam? A implementação de medidas de engenharia, a implementação de equipamento de proteção coletiva, a implementação de medidas administrativas, a implementação de equipamentos de proteção individual, tá certo? Esse era o papel do PPRA. Esse cara, o PPRA, ele vai ser trocado, tá bom? Não vai mais existir o PPRA. Agora, de acordo com a nova norma regulamentadora número 1, só um detalhe, antes o PPRA ele era regulamentado pela NR9 e o seu título inclusive era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. A nova norma regulamentadora número 9 agora tem outro nome, que é exatamente a Avaliação Ocupacional de Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, tá bom? Agora, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais vai ser transferido para a NR1 e a NR1 vai chamar esse PPRA agora de PGR, tá bom? E basicamente ele vai compor o que vai ser chamado de GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, tá? Então o GRO, que é o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais, vai estar composto dentro do que a gente vai chamar de PGR, Plano de Gerenciamento de Riscos, tá? O PGR ele vai ter 2 princípios fundamentais, ou seja, dentro do PGR eu vou ter 2 informações principais: o inventário de riscos, certo? E o plano de ação do PGR, que vai englobar as ações de gerenciamento de risco ocupacional, tá certo? Então, GRO, PGR, tá bom? Gerenciamento de riscos ocupacionais vai estar dentro do plano de gerenciamento de riscos, tá bom? Que vai substituir o antigo PPRA. Vocês estão sendo a primeira turma que nós estamos falando disso, porque é uma coisa bem nova, tá bom? Então, o PGR vai fazer basicamente as mesmas funções do PPRA, tá? Com algumas diferenças que nós vamos tratar no vídeo posterior, tá bom? Mas hoje a gente vai falar basicamente sobre o que é a diferença entre o PGR, antigo PPRA, e o PCMSO, tá? O que é o PCMSO? O PCMSO é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, tá bom?
esse PCMSO, basicamente, como o próprio nome já diz, ele vai fazer o que? O controle, ele vai ter o objetivo de fazer esse controle médico da saúde dos empregados da empresa, tá bom? Então, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, PCMSO, tá? O PCMSO, ele vai ter qual vai ser a função primordial dele? Como é que ele vai fazer esse controle? E nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre ele, tá? O PCMSO, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar as informações do PGR, antigo PPRA, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essas informações de risco, tá bom? De avaliação, de controle, tá certo? E de necessidade de implementação de atividades que vão melhorar a saúde do trabalhador, e a partir desses riscos ele vai vir e vai implementar, por exemplo, quais serão os exames, de quanto em quanto tempo cada atividade de cada setor vai realizar esses exames, como eu vou monitorar a saúde do trabalhador, que tipo de exame eu devo fazer para monitorar a atividade de um trabalhador, a exposição, de um trabalhador que faz uma determinada atividade, por exemplo, como é que eu vou monitorar a exposição ocupacional ao ruído de um determinado trabalhador, se ele está perdendo ou não está perdendo a audição, tá bom? Normalmente esse programa, ele é um programa de responsabilidade médica, tá certo? Então como deve ser feitos os exames, que tipos de exames devem ser feitos, e nós vamos tratar dele em um outro vídeo, certo? Então só para vocês diferenciarem, esse vídeo é para a gente aprender uma coisa. Dentro dos programas legais das empresas, esses dois provavelmente são um dos mais importantes, tá bom? Nós vamos ter o PGR, que vai fazer todo o mapeamento de riscos da empresa, todo o levantamento, o inventário de riscos, e para isso, depois, para implementação das medidas de controle, medidas de melhoria da empresa, implementação do plano de ação, tá certo? E aí, o PCMSO vai pegar essas informações que estarão descritas no PGR, e então será utilizado dela para quê? Para a prescrição dos exames médicos ocupacionais, para prescrição de ações que melhorem a saúde do trabalhador baseado nos riscos ocupacionais encontrados no PGR, tá bom? Então, nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco sobre PGR, um pouco sobre PCMSO, então a gente vai completar essa nossa aula sobre avaliações de riscos. Valeu!